Conheça o outro lado do artista Mabessa, dono do hit Para Quê? Comitê Paralímpico de Portugal e de Moçambique estreitam parceria. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Cantar e compor músicas que espalham o dia a dia é o que caracteriza Adérito Mabessa, dono da canção popular Para Quê? A composição musical que conquistou o país surgiu num momento muito difícil da vida deste cantor, mas, em vez de cair na depressão, ele usou a música para aliviar a sua dor. O sucesso foi grande, mas não significou ganho financeiro. Para sobreviver e custear a sua vida acadêmica, Mabessa tinha de atuar em casas de pasto durante as noites. Você sabia que o primeiro contato de Mabessa com a música começou na Beira quando frequentava o Instituto dos Deficientes Visuais? Para saber mais sobre esta incrível história, marcada por altos e baixos, veja a peça que se segue. De certeza já ouviu ou conhece esta música. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê, gata? Para quê o Chile maleanga? A canção conquistou o público e até hoje continua a tocar nas rádios. O autor é Adérito Mabessa, mais conhecido por Mabessa. Mas quando voltei da Turquia, gravei o Para Quê e mais outras coisas, mas o Para Quê que acabou aparecendo e convencendo a sociedade, de modo que hoje acabo sendo conhecido chamado e considerado, aliás, como músico nacional, músico moçambicano, e por isso mesmo reagi no sentido de o inteiro agrado, né? Foi muito agradável saber que foi bom, as pessoas familiarizaram-se, gostaram do trabalho que tenho feito e continuo satisfeito. Continuo satisfeito com... Quando regressou da Turquia, onde pretendia estudar, Mabessa viveu um momento de tristeza. Foi nessa fase que escreveu Para Quê? Nunca imaginou que a música se tornaria um grande sucesso e o tornaria conhecido em todo o país. Mas quem pensa que a fama lhe trouxe estabilidade financeira, engana-se. Eu chamaria isto de sucesso porque realmente me tornou um indivíduo, ou se pudermos admitir, uma figura, né, já conhecida no país e pronto, que também conseguiu mover algumas massas em termos de espetáculos, em termos de coisa, de comunicação, de interação, mas dinheiro como tal não ganhei assim, um dinheiro que eu pudesse comprar algo que pudesse me definir como que pudesse criar recordações. Comprei algumas coisas. Com uma infância marcada pela rejeição, Mabessa tinha tudo para desistir. Na altura, frequentava a Universidade Eduardo Mondlane e desdobrava-se para pagar as despesas básicas. Foi a tocar música ao vivo numa casa de pastos, no bairro do Aeroporto, em Maputo, que começou a conquistar o público. Acabei conseguindo um espaço para tocar numa casa de pastos, situava-se no aeroporto, na Galp. Tinha umas bombas ali chamadas Galp, então na loja de conveniências ali faziam música ao vivo. Então quando descobriram que eu tocava, pediram para que eu passasse a tocar lá. Eu passei a tocar lá, assim fui familiarizando-me mais com o público e comecei a perceber que o público gostava quando eu cantasse. O sucesso chegou mais tarde, mas o percurso na música começou ainda na década de 1980, quando estudava na Beira.
Já em Maputo, criou uma banda formada por jovens com deficiência visual. Uma professora minha, de nome Fátima Sequeira, Maria de Fátima Sequeira, deu-nos a proposta de ir à Casa de Cultura, aprender a tocar piano. Então foi lá onde tudo começou. Como amigo, ele depois quando voltou a Maputo, depois de eu também ter terminado o meu curso lá como telefonista na Beira, voltamos a nos encontrar aqui e eu falei com ele porque ele toca piano e também bateria, eu toco guitarra, então decidimos formar uma banda que era composto por pessoas com deficiência visual. Então foi nessa altura que a nossa amizade consolidou-se ainda mais e até agora, posso dizer assim. Apesar de a banda ter se desfeito, Rafael Bata conta que recebeu com muita alegria o sucesso alcançado pelo amigo. Foi uma grande alegria porque quando ele lança aquele sucesso, aquele hit, não é? Como se costuma dizer, nós já não estávamos na banda, já a banda havia se desfeito. Foi uma grande alegria e mostrou aos restantes membros da banda que de fato nós somos importantes e podemos fazer coisas boas que o mundo possa tirar o chapéu. Natural da província de Gaza, Mabessa encontrou em Maputo um lugar para sonhar. Licenciado em Sociologia, continua a usar a música para defender a inclusão e dar voz às pessoas com deficiência. Moçambique ainda tem muito que aprender em Portugal no que diz respeito à promoção de desporto adaptado para pessoas com deficiência. Esta declaração foi feita durante um encontro entre os comitês paralímpicos dos dois países, que decorreu recentemente na cidade de Maputo. Para saber mais, veja a peça que se segue. Moçambique recebe uma delegação do Comitê Paralímpico de Portugal para partilhar experiências sobre o desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência. A visita pretende ainda reforçar a cooperação e apresentar boas práticas que possam impulsionar o crescimento do movimento paralímpico nacional. Ao nível dos clubes que são conhecidos, dos chamados, em Portugal, dos chamados grandes, Porto, Benfica, o Sporting, de facto, mas também o Sporting de Braga, o Sporting Clube de Braga, de facto, o Futebol Clube do Porto é o que tem mesmo o melhor exemplo, que tem um departamento designado de desporto adaptado 100% profissional, que tem, diria, todas as condições que qualquer outra área do desporto do Futebol Clube do Porto tem, de uma forma absolutamente com equidade, com técnicos 100% dedicados àquela função, que são trabalhadores, como qualquer outro técnico do Futebol Clube do Porto. O presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, explica que em Portugal as federações desportivas de cada modalidade integram a componente paralímpica, um modelo que promove maior inclusão, igualdade de oportunidades e fortalece o desporto. Nós em Portugal temos todas as modalidades do desporto paralímpico e surdo-olímpico, porque também existe a componente dos surdos, que nós também enquadramos no Comitê Paralímpico de Portugal. Portanto, todas as modalidades estão na respectiva federação de modalidade ou convencional, como referiu, exceto uma. E imagine-se qual é: o futebol. Só o futebol é que não está enquadrado na Federação Portuguesa de Futebol. Todas as outras modalidades que têm uma Federação Nacional do Desporto Convencional estão enquadradas nessa federação. José Manuel Lourenço defende que o desempenho dos atletas com deficiência deve ser avaliado entre competidores da mesma classe funcional. A mensagem é clara: não existe um desporto menor. É desporto praticado com igualdade, mérito e respeito pelas diferenças. Não se pode comparar o desporto para pessoas com deficiência, os resultados desportivos, o desempenho de uma pessoa com deficiência, com o desporto convencional. O que tem que se comparar, como eu disse antes, é o resultado desportivo
naquilo que é comparável, que é cegos com cegos, paralisia cerebral com paralisia cerebral. A José Manuel Lourenço, a superproteção das famílias continua a limitar a participação de muitas pessoas com deficiência no desporto. O dirigente defende que a prática desportiva melhora a qualidade de vida, promove a autonomia, aumenta a autoestima e beneficia toda a família. Porque as famílias querem mal aos seus membros, aos seus filhos, aos seus queridos? Não, não é. É porque há um espírito de superproteção que nós temos perante os nossos filhos. É uma situação que é normal. Nós temos é que demonstrar às famílias, e diria que isto, atrevo-me a dizer, e aqui é um atrevimento da minha parte, que isto também é válido para Moçambique, que a prática desportiva por parte de pessoas com deficiência melhora a qualidade de vida das pessoas com deficiência, e aumenta até os índices de felicidade da própria família, porque passam a ver que aquele seu membro com deficiência também passa a ter sucesso em alguma coisa e pode capacitá-lo para a vida ativa, para a vida profissional. O coordenador da Rede Lusófona de Monitoria Paralímpica, José Carvalho, por sua vez, aponta a África do Sul como uma referência para Moçambique. O especialista destaca a integração entre o desporto escolar, universitário, federado e paralímpico, defendendo que este modelo pode inspirar o país a fortalecer a formação de atletas e o desporto inclusivo. A África do Sul, neste momento, é um dos modelos que engloba o desporto escolar, o desporto universitário, o federado, o olímpico, o paralímpico e o Commonwealth. Portanto, outro aspecto importante, temos que pensar no alto rendimento, na competição, mas temos que pensar no que é o desporto de base e a formação. Na segunda parte do programa, vamos falar sobre INAM e INGD unem esforços para reduzir os impactos das chuvas. Misau e parceiros pretendem melhorar o acesso universal à saúde. Há ainda muitos motivos para continuar conosco. Fazemos agora uma breve pausa, não mude de canal. Até já! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo educativo. Eu sou José Tropiwa, sou terapeuta ocupacional. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer exercícios em casa, exercícios de reabilitação em terapia ocupacional. A primeira dica de hoje é sobre problemas de preensão. Isto quando temos dificuldades da mão ou do punho, ou mesmo dos dedos. Na preensão grossa, onde temos que trabalhar a mão toda, nós podemos fazer exercícios mais práticos, que são exercícios de preensão, em que usamos a própria mão e vamos pegando o material que queremos fazer a preensão. Nós podemos usar garrafas, PET, ou então podemos usar copos ou cones. Para a preensão fina, dependendo do como queremos treinar a mobilidade dos dedos, nós podemos usar o material fino, podemos usar as tampas das garrafas, podemos usar um componente, por exemplo, de material em que podemos juntar pedrinhas, areia ou feijão num cestinho e vamos metendo as mãos e aí vamos selecionando. E aí a preensão tem que ser controlada, porque nós queremos treinar os dedos e aí a preensão tem que ser com os 5 ou 3 dedos, dependendo da situação da incoordenação motora. Um problema ou dor ou limitação articular ao nível da articulação do cotovelo, em que essa pessoa não consegue fazer a extensão completa ou então não consegue fazer a flexão completa. Podemos usar o stand-up, um treino mesmo no stand-up. A pessoa leva a roupa do stand-up, né? A roupa da bacia ou a roupa que está a ser lavada, ou mesmo uma roupa para treinar, e a pessoa leva esta roupa e vai colocando no stand-up. No momento em que coloca no stand-up, ele faz alguns exercícios de extensão do membro superior. Ele pode fazer a extensão do cotovelo, também pode fazer a extensão ou flexão da articulação do ombro. E aí, na medida que vai fazendo estes movimentos, ele vai conseguir fazer os treinos por si só, sem precisar que alguém o ajude a fazer. A terceira dica que vou deixar sobre exercícios caseiros em terapia ocupacional é sobre alguém que tem problemas de dor no ombro.
Muitas vezes nós acordamos e temos o ombro todo a doer e às vezes nem conseguimos fazer os movimentos normais do ombro. Por exemplo, pode ter um bastão, o bastão pode usar o cabo de vassoura, o próprio cabo, e levar o cabo para treinar com ele, fazer exercícios também que lhe possam fazer movimentos de flexão, extensão, adução, abdução do próprio ombro. E aí, se conseguir fazer 2, 3 vezes por dia, ele consegue melhorar a funcionalidade ou a mobilidade do próprio ombro. Problemas de disfunção ocupacional. Sempre que nos sentirmos desconfortáveis com alguma disfunção ocupacional, nós temos que visitar a um terapeuta ocupacional para uma reabilitação ocupacional. Assim foi mais um vídeo educativo. Até a próxima. Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo à segunda e última parte do programa da TV Surdo. No primeiro bloco, partilhamos consigo a incrível história de Adérito Mabessa, cantor e compositor com deficiência visual que conquistou o público moçambicano pelo seu talento e carisma. Vimos também as sugestões deixadas pelo Comitê Paralímpico de Portugal para a massificação do desporto inclusivo durante a sua visita ao país. Abrimos este bloco com a informação segundo a qual o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres e o Instituto Nacional de Meteorologia discutem em Maputo estratégias para tornar o processo de resposta às mudanças climáticas mais célere. Segundo os gestores, estas duas instituições devem trabalhar de forma conjunta. Ou seja, o INAM deve alertar sobre os fenômenos e o INGD agir antes do desastre. Para o efeito, os comitês locais de gestão de desastre terão um papel fundamental, visto que são eles que melhor conhecem as comunidades. E há uma boa nova em tudo isso. As pessoas com deficiência terão atendimento prioritário nas ações de resgate. Os gestores garantem ainda que os comitês estão a ser treinados para o efeito. Esta medida será para todo o país? Saiba mais na peça que se segue. A época chuvosa 2025-2026 foi muito intensa, pois quase toda a chuva prevista para a época caiu em apenas 2 semanas, provocando diversas inundações urbanas. Para as instituições que lidam com o clima, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres e o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas de 2026 evidenciaram a fragilidade do país. Olhando numa perspectiva de 2026, foi um dos anos que tivemos, na verdade, um dos maiores eventos extremos, nesse caso de cheias, que fustigou a província de Gaza, também fustigou também a província de Maputo. Uma das pequenas fragilidades foi a questão dos próprios meios para fazer o resgate das próprias pessoas. O que aconteceu em Gaza, sim, remete a um pensamento de reflexão, a sociedade dizia, de como podemos melhorar ainda mais a monitoria desses eventos extremos, que cada vez mais se tornam extremos, e é este aprendizado que nós tivemos, e é por isso que o INAM é chamado hoje em dia a melhorar a sua capacidade técnica e institucional. Em coordenação com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INGD trabalhou para garantir que a informação sobre o estado do tempo chegasse antecipadamente a todos os grupos, incluindo as pessoas com deficiência. Enquanto no passado a aposta na tecnologia, as atividades meteorológicas eram simplesmente inerentes a esta instituição, hoje em dia isso já transcende, até inclui naquilo que é a planificação dos diferentes setores de atividade.
Na verdade, o ONG10 já tem um protocolo, nesse caso, que é a integração, é valorizar a questão de gênero, que inclui, nesse caso, as pessoas com deficiência nos próprios comitês locais de gestão para melhorar a questão da planificação das atividades, na tomada de decisão ao nível local. O NGD reconhece que a falta de meios dificultou algumas operações de resgate. Mas a questão dos meios, nesse caso aqui, que em algum momento tivemos que pedir reforço para os países vizinhos, que um deles reforços foi a África do Sul, que deu-nos reforço para a questão da providência de meios circulares. Estamos a falar dos helicópteros que melhoraram a questão da busca da esquerda de pessoas que estavam mesmo sitiadas em regiões de mais vulnerabilidade. Quando algumas vítimas resistiam a abandonar as zonas propensas a inundações, os membros dos comitês locais deslocavam-se às comunidades para as sensibilizar. Houve casos em que foi necessário abrir caminhos para facilitar a retirada das vítimas, sobretudo as pessoas com deficiência. E nós, como somos os membros, e chegamos às casas deles e comunicamos com eles e fizemos eles a entender, porque já sabemos como podemos falar com eles. Pelos gestos, sim. Então, aquele que tem dificuldade, enquanto em casa deles tem cheia, nós tiramos a ele até num pouso, na outra casa mais próxima. Estas declarações foram feitas durante o encontro de validação das matrizes de impacto da chuva e do vento, que pretende reforçar a previsão baseada no impacto e promover ações antecipadas para reduzir os efeitos dos desastres. O Ministério da Saúde e parceiros estratégicos pretendem melhorar o Sistema Nacional de Saúde, garantindo o acesso universal para todos, sobretudo para as pessoas vulneráveis e residentes nas zonas rurais. Essas declarações foram feitas durante a troca de mandato entre a OMS e a Irlanda, no âmbito da troca do setor da saúde. Saiba mais na reportagem. A Organização Mundial da Saúde encerrou o seu mandato como parceiro de primeiro contato da troika do setor da saúde. Segundo o ministro do Pelouro, o Sanice, o trabalho desenvolvido pela OMS foi fundamental para reforçar o Sistema Nacional de Saúde. Ao longo deste período, a Organização Mundial da Saúde desempenhou um papel exemplar na coordenação dos parceiros, promovendo um diálogo aberto, construtivo e orientado para resultados. Merece particular destaque o esforço desenvolvido na revitalização do diálogo estratégico entre o Ministério da Saúde e os parceiros de cooperação, com enfoque para os grupos temáticos de trabalho que hoje constituem o pilar principal da concertação técnica e do alinhamento estratégico que hoje estamos a testemunhar nesta reunião. O ministro destacou ainda que a passagem da liderança representa um momento importante para reconhecer os esforços alcançados e reforçar o compromisso entre o governo e parceiros de cooperação na melhoria do setor da saúde. A transição da liderança, da Troika, dos parceiros, é um momento importante na dinâmica da nossa parceria e uma oportunidade para reconhecer o trabalho desenvolvido e reafirmar o nosso compromisso com uma coordenação mais eficiente, mais eficaz. Por isso, gostaria, em primeiro lugar, dirigir um reconhecimento muito especial à Organização Mundial da Saúde, que agora conclui o seu mandato como parceiro de primeiro contacto. O representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique, Dr. Severino Irita, afirmou que, durante o período em que a organização coordenou a Troika, foi possível consolidar reformas e fortalecer a liderança nacional no setor da saúde. Mais do que concluir um conjunto de atividades, agradecemos ter contribuído para criar condições que facilitarão a continuidade de reformas e reforço da liderança nacional.
Ao passarmos agora este testemunho, queremos felicitar calorosamente a Irlanda e os Estados Unidos, que assumem respectivamente o papel de parceiro de primeiro contacto e de novo parceiro da Troika. Ao assumir a liderança da Troika, a Irlanda reafirmou o compromisso de apoiar o fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde, com especial atenção às comunidades rurais, onde vive cerca de 60% da população moçambicana. Reconhecemos a enorme importância do subsistema de saúde comunitário, em especial o trabalho dos agentes polivalentes alimentares, ou AAPS. Para a maioria dos moçambicanos, o AAPS são o primeiro contato com o sistema de saúde. É muito positivo para ver os avanços na formação dos AAPS e a integração dos serviços prestados ao nível da comunidade. O encontro serviu ainda para avaliar os progressos alcançados pelo setor da saúde, discutir os principais desafios e definir prioridades para reforçar o desenvolvimento do sistema nacional. Agora vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. No âmbito da quinzena da criança, na aula de hoje, vamos ensinar-lhe a sinalizar algumas palavras relacionadas com os direitos das crianças. Fique atento ao vídeo, aprenda os sinais e repita-os para uma melhor fixação. Direito a brincar. Direito a conviver com os outros. Direito à proteção. Fácil, não é? Agora repita comigo. Direito a brincar. Direito a conviver com os outros. Direito à proteção. Fantástico! Ficamos muito felizes por ter estado conosco até o fim desta aula. Quer saber o que pode fazer para memorizar melhor os sinais? É simples. Pratique regularmente e acompanhe os nossos vídeos nas redes sociais da TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Obrigada pela atenção. Voltamos a encontrar-nos dentro de 7 dias. Continue a acompanhar este e outros conteúdos nas nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Até ao próximo programa.